Olá, bem-vindos novamente, pessoal, ao Protagonistas de Impacto, Histórias e Diálogos com Lideranças que estão transformando o Brasil. A gente já teve um diálogo coletivo com a participação do Thiago Camelo e do Augusto Júnior. E aqui é um espaço a mais para que a gente possa conversar mais um pouco, entender um pouquinho mais do que formou o Thiago, né? O que construiu, como é que você construiu a tua visão de mundo, o teu perfil de liderança, né? Que momento de vida você está vivendo, que história você quer construir, quais que você quer já celebrar, né? Então, vou começar por aí, mas antes eu quero agradecer e Protagonistas de Impacto está sendo viável também pela parceria com o Nono, Espaço de Experiências Científicas e Digitais da BASF, e uma série de parceiros que, ao longo desses últimos meses, eu venho conversando, venho trocando e trazendo assim, não, você tem que colocar, né, esse projeto no ar e vamos lá. Vamos fazer com que mais histórias ganhem vida. Bora lá, vamos nessa. Tiago, eu admiro muito assim como você veio nos últimos anos, né, ressignificando a tua caminhada, ampliando o teu olhar, né, como líder. A gente se conhece há poucos anos, né, no meio da pandemia, dentro do programa mesmo, que tinha o mesmo nome, Protagonista de Impacto, mas era um programa de desenvolvimento de liderança. E eu pude observar que você tem uma caminhada muito coerente, né, de buscar conciliar o que você sabe que você teve o privilégio de ter construído uma trajetória como liderança empresarial e que nem todos têm, né, e que você sabe o quanto as pessoas se impacta com geração de emprego, com cadeia de valor. Então, eu queria começar por aí, né, da gente falar um pouco da tua história, né? O que te formou? O que você acredita que possam ser 3 histórias? Ou que você queira compartilhar, que façam muito parte de quem você é hoje? Legal. Bom, antes de qualquer coisa, obrigado aí, Alda. É muito bom estar com você de novo, né? Um ambiente de... É sempre Igual. muita troca, assim. Então, Sempre. isso aí. 3 histórias, né? Eu acho que, talvez não só histórias, assim, mas graças a Deus, eu tive uma base muito sólida, né? É recente, eu perdi meu pai e minha mãe muito recente, né? Meu pai ano passado, minha mãe no ano retrasado, então ainda estou digerindo e estou aprendendo muito, mas eu acho que eu tive, graças a Deus, uma estrutura familiar muito sólida, né? E acho que isso ajuda muito na construção, né, de qualquer um como indivíduo, como pessoa. Acho que assim as referências que a gente tem, às vezes não é o pai ou a mãe, às vezes as pessoas vão buscar em outros lugares, né? Mas eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe, pessoas muito especiais, assim. Então, acho que parte aí eu tenho que destinar a eles. E aí, ainda sobre pessoas, né? Eu poderia colocar uma série, assim, eu sou agraciado com muita gente, uma rede muito bacana, assim, né? Mas minha própria esposa é outra que eu sou super fã dela, assim, né? Tem Você uma sempre história fala dela com linda. muito orgulho, É, né? ela tem uma história muito linda, assim, de uma pessoa que se fez, se construiu, assim, né? Então, são, acho que pessoas que eu me inspiro bastante, assim. Acho que uma outra que me marcou muito, assim, muito mesmo, e aí talvez pegando até um caminho aqui, até para essa questão do impacto e tudo mais, quando minha filha nasceu, né, na verdade ela nasceu em 2015, né? A gente tinha um programa que a gente tem dentro do Mania mesmo, que é das mãozinhas, né? E a gente até então até ajudava o GRAAC, né? E foi um ano que a gente conheceu os Amigos do Bem, a Alcione, foi na convenção da BF até, meu sócio estava lá com a esposa, e foi justamente no ano... Eu vou fazendo a ponte para o pessoal. A BF é Associação Brasileira de de Franchising. franchise. É. Então, como a gente é uma franqueadora, né? O Mané de Churrasco é uma franqueadora. A gente participa da Associação Brasileira de Franchising.
E Deve todo ser uma ano rede fantástica, é né? uma rede bem bacana, Imagino. onde as pessoas se conectam para desenvolver o franchising no Brasil, né? Fortalecer o setor, né? Vocês também são uma franquia também. Isso, nós somos uma franqueadora, né? Franqueadora, desculpa, uma franqueadora Exato. do Mania de Churrasco, né? Que participa da BF. E aí, na feira, a Alcione foi no ano que um dos CDs dela, onde ela estocava, né, lá no Nordeste, estocava todas as doações, ele pegou fogo, né? E até então, a Alcione é uma baita liderança também, ela tem uma história linda, né? E até então ela nunca tinha usado o nome dela, né? Ela sempre... só que aí, de repente, ela precisou se reinventar e ela começou a ir atrás de ajuda. Então, ela foi lá na BF. Na época, meu sócio trouxe e falou, poxa, vamos transformar a ação das mãozinhas. Em vez de dar para o GRAAC, a gente manda lá para o Amigos do Bem. Legal. O que é o Amigos do Bem? Amigos do Bem é uma ONG, são 30 anos já de jornada aí. É uma ONG aqui de São Paulo. Eles são de São Paulo. Tá. E eles promovem uma verdadeira transformação no sertão nordestino, assim, que passa por alimentação, né? Alimento, moradia, emprego, gera uma economia local, desenvolvimento, escola, né? Então, profissionalização, assim, uma transformação 360 e uma coisa que é legal do projeto é que hoje ele é sustentável, né? Porque como ele está há 30 anos já, as crianças de 30 anos atrás, elas cresceram, elas tiveram acesso à faculdade, se formaram e elas voltaram agora para o projeto para buscar mais gente. Então, o próprio programa ele está, né? Ele é sustentável. É um programa maravilhoso, assim, mas a Alcione, na época, ela teve a sensibilidade de falar assim, ok, eu aceito, mas vocês precisam ir lá conhecer o projeto, né? Não adianta. Eu quero que vocês entendam o que vocês vão ajudar. E é tão essencial isso, gente, que as pessoas mudam, né? Conta um pouco como é que foi essa experiência. No fundo, assim, na época, eu falei, pô, legal, eu vou, né? Então, imagina assim, minha filha nasceu em agosto de 2015. E a gente está falando de junho de 16, ela não tinha um ano ainda. E aí minhas maiores preocupações com ela era o que ela estava comendo, a roupa que ela ia usar, se estava frio, se estava calor, muita roupa, pouca roupa, que horas vai dormir, que horas vai acordar. Esse era meu universo de preocupações, assim. E, de repente, eu me deparei com uma realidade muito, muito, muito dura, assim, mas muito dura mesmo, onde falta tudo, assim. Falta tudo. Onde que vocês foram geograficamente? A gente foi para Pernambuco, no interior de Pernambuco, né? Assim, se desce em Pernambuco e você vai sertão adentro mesmo, né? E aí, de repente, eu vi que, na verdade, foi uma indignação, assim, de como pode, né, nos dias de hoje, pessoas viverem numa condição tão extrema, assim, de não ter água, né? De não ter chão, não ter cama, não ter o mínimo do mínimo do mínimo, assim, né? Então, isso na época me transformou. Na verdade, você vai com a intenção de dar, né? E você recebe muito mais do que você tem para dar, na verdade, né? Então, isso foi um game changer, assim, de falar, poxa, peraí. E você sabe que você me lembrou uma fala que sempre o Pedro Werneck é fundador do Instituto da Criança, com quem eu tive um abraço para você, Pedro. Eu tive muito prazer e o privilégio de trabalhar como voluntária e depois ser diretora executiva do Instituto da Criança. E o Pedro tem muito essa fala, né? Essa perspectiva, na verdade, doar é um ato inverso. Totalmente não inverso. É? Você recebe muito, né? Não precisa ser doação financeira, não precisa ser doação, né, material, doação de tempo.
É que talvez né? tem mais valor, né? Hoje, talvez, É. se você for colocar assim, o que vale mais, né? O dinheiro ou o tempo, né? Talvez o tempo ele acaba tendo até mais valor, ainda mais quando se dá em situações como essa, assim, né? Então, Mas você estava trazendo um pouco da tua mudança até de perspectiva, né? Esse É. choque te trouxe um outro nível de consciência também, Foi. né? E Conta aí mais. foi aquela e, puxa, pelo menos eu, né? Eu não consigo ter acesso a algumas coisas e simplesmente fingir que nada aconteceu, assim, né? Você fala, cara, não dá para aceitar um negócio desse, você tem que fazer alguma coisa. E aí foi muito bacana que de lá para cá a gente vem bem próximo deles, bem próximo mesmo, assim, foi um jeito também de acomodar lá o meu coração, de falar, poxa, estou caminhando com essa agenda de impacto, tenho uma empresa, tenho minhas coisas, né, graças a Deus está tudo bem, tenho uma vida maravilhosa, uma empresa próspera, e ao mesmo tempo está direcionado a essa questão do impacto, né? Então, foi uma bênção, né? Achar pessoas tão sérias, com um projeto tão bacana e tudo mais. Então, acho que esse é uma segunda experiência muito legal, assim, né? E aí, talvez uma terceira, ainda tentando ir por essa linha, acho que o próprio protagonistas, né? Porque eu estava num momento de confusão mesmo, né? Não confusão no mau sentido, mas, poxa, como que eu vou endereçar essas coisas? O que eu vou fazer com isso? O que eu não vou fazer com isso? Como que eu de uma maneira eficiente, né? Direciono, coloco meu dedo e tudo mais. Então, na época, que também foi numa época super dura, né? A gente estava no meio de uma pandemia, mas foi um jeito de olhar para o negócio e falar, poxa, eu também eu posso fazer para fora, mas eu posso fazer para dentro também, né? E isso foi também um despertar, assim, no sentido de, nossa, como você usou, né? Que baita plataforma que existe aqui e a gente consegue... O teu próprio negócio, onde você toma a decisão, Exato. Né? Onde você pode usar isso como um olhar para todos que estão envolvidos, cadeia de valor, colaboradores, né? E mudar a perspectiva. Acho que vale a pena até trazer, né? O processo do Thiago foi muito, muito bonito, né? Porque começou desde o porquê eu quero fazer, né? Que a gente teve algumas ligações antes dele tomar a decisão. A gente falou no outro episódio, mas só trazendo... Às vezes as pessoas podem assistir só esse, né? Sim. O protagonista de impacto, esse nome, a gente buscou, depois de uma experiência de ter feito um programa direcionado para lideranças de famílias empresárias, né? E de também pessoas que estavam interessadas nesse olhar para o tema de impacto e ESG. A gente fez 2 edições, ainda na pandemia, online, para pessoas que estavam nessa faixa etária, perto dos 40 anos, que queriam entender mais sobre protagonismo de impacto, ou quais são possíveis formas de você utilizar todo o seu privilégio, né, a sua história, seu capital social, seus talentos, seus recursos, para gerar mais impacto positivo no Brasil. E foi co-criado junto com a Karen Baumgart e a gente trouxe um grupo de mentores, formamos uma turma de 20. O Thiago estava na primeira turma, e o Thiago não estava na faixa etária. Né? Não. Era um jovem de 36 anos. E eu olhei, falei, me conta a sua história, Thiago. E ele me trouxe, né, tudo isso que vocês estão ouvindo, né, essa inquietude, essa coerência. E eu falei assim, não, vamos embora, vamos entrar no Protagonistas. E ele não faltava nenhum dos encontros, né? Ele estava ali ativo, perguntando e querendo entender como é que eu posso saber mais. Me lembro até que eu conectei vocês com o pessoal do Instituto Coca-Cola, que trabalhava em empregabilidade de jovens, né? Eu falei assim, gente, é isso, personas como você. Eu falo, personas são perfis de pessoas que temos milhares no Brasil. Empresários que têm uma vontade, uma inquietude. Eu tenho convivido com alguns ao longo desses 18 anos, que a gente sabe que quer fazer mais coisa, mas não sabe como. Ou não ganhou ainda essa ampliação do olhar em relação a quais são as possíveis perspectivas para o seu papel social, né? E foi muito bonito que o Thiago tinha essa intenção, né? Me lembro que as nossas conversas você trazia, eu quero criar um instituto, né? Eu quero ampliar a forma de gerar, né? Melhorar a realidade das pessoas.
E aí depois você foi mudando, assim, não, como é que eu faço mesmo a partir do meu negócio? Né? Conta um pouquinho mais para a gente, Thiago, assim, o que que essa questão toda, né? Você já trouxe um pouco das suas três, né, na verdade, histórias que trazem muito da tua caminhada, mas também agora, olhando para histórias que você construiu, essa já é uma, então eu queria já começar por aí. Uma história que você construiu, uma que você está construindo e uma que você quer construir. Então, conta essa como uma que você construiu, se quiser, conta outra. Mas vamos falar um pouco, assim, que acho que é uma história tão bonita, né? Na verdade, eu acho que ela entraria no... Podemos até colocar no construiu, mas eu acho que ele está em construção e esse negócio, Sim, ele ainda... é contínuo, tem toda a uma, razão. tem uma capacidade enorme, assim. Primeiro, porque ele vai depender do tamanho Do da nossa impacto. plataforma, né? Nossa, né? A gente pode... acho que como empresa, a gente está só começando ainda. Uhum. E segundo, a gente realmente conseguir materializar isso, né? No final das contas, hoje... tem muita intenção, tem muita coisa fazendo, mas tem muito o que fazer ainda, tem muito o que estruturar, tem muito o que colocar em processos mesmo, né? E falar, poxa, ó, tem que passar por isso daqui, né? Então, acho que... no fundo, tinha muito esse negócio de, a gente tem muita diversidade, tem muita inclusão, eu gero renda, né? E lá dos ODS, você pode conseguir encaixar um monte deles, mas no final das contas eu acho que o tal do desenvolvimento, da educação, do trazer uma referência para aquela pessoa, para que ela consiga gerar valor para ela mesma, assim, é o principal, assim, né? No final das contas, eu acho que Sim. muitas das vezes o que falta para a pessoa é justamente a referência, é a falta da informação, é a falta do empoderamento, assim, de, poxa, eu posso, pô, vou conseguir fazer. Então, acho que talvez a gente conseguir passar um pouco E, para isso, né? e quando você fala até do empoderamento, eu gosto sempre de trazer a perspectiva também, assim, o poder é algo que, se você for olhar, você está dando para alguém. Na verdade, é o contrário, você está não necessariamente dando o poder, mas ajudando para que ela Tá reconheça o poder que ela extraindo, né? Você tem. tá deixando É o brotar destravar ali, né? disso. Destravar. É. Então, acho que no final das contas, está muito, muito por aí, assim, né? E óbvio, né? A gente tem uma rede inteira para trazer, tem um monte de gente para convencer e são gestões diferentes, né? Por ser uma franqueadora, né? Tem um monte de gestões diferentes, então é um ecossistema É. inteiro ali, né? Mas Não é um processo de uma, é, de uma decisão de uma cabeça e de um coração só. mas Né? é legal porque, por exemplo, hoje foi para o tema da convenção do ano, o tema do ano é cuidar de gente. Então a gente já Olha colocou só, lá, que legal. a gente revisitou o nosso sonho, então a gente tinha lá ter as melhores pessoas, o melhor time, como sonho, né? E aí a gente colocou a palavra formar, porque a gente quer dar esse protagonismo, no caso, né? Eu faço parte da formação também, então formar as melhores pessoas e ter o melhor time, né? Então a gente chama a liderança para o jogo e fala, pô, ajuda a gente. Você tem uma capacidade de gerar e destravar e empoderar as pessoas, então ajuda a gente porque, né, a chance da gente dar certo é muito maior, E né? a gente está falando, você tinha falado no episódio anterior, 2.400 400. pessoas, É. né? Então, oportunidade de ser o primeiro emprego para a maioria deles, né, das pessoas. É, também ser em geral, na sua estatística, também são ciclos curtos, né? Mas são experiências que vão marcar a vida inteira, né? Maravilhoso. E além disso, você também contou para a gente na época que você estava interessado em passar, em olhar para o próprio negócio, né? E você trouxe, né, a pesquisa humanizadas para dentro do negócio. O que você aprendeu com esse processo? Aprendi que que o Pedro é uma mente brilhante. Pedro Paro é Espero que ele veja o isso daqui, fundador, porque né, ele é uma da mente pesquisa brilhante. humanizadas, quem quiser conhecer um pouco É. mais. E, e acho que assim, o fato de às vezes você se vincular a algo, né, ou alguém, pelo menos digo para mim assim, foi uma ampliação de consciência também, porque você pega um cara que estudou tanto, mergulhou mesmo, né, e conseguiu trazer dados, né, acho que o Pedro ele é reconhecido hoje, né, todo esse ambiente de SG
pelo professor Raj, do capitalismo consciente, como um cara que conseguiu materializar toda essa parte teórica e trazer dados, Legal. trazer informações e tudo mais, né? Então, o Pedro é um baita gente que está ajudando a gente a trazer essa consciência de, poxa, tá bom, legal, vamos cuidar das relações, né? Vamos olhar lá para os stakeholders, para os clientes, para os parceiros, né? Para os colaboradores, né? Lideranças. Mas como que está a saúde dessas relações, né? Onde que eu preciso atuar? Onde que está doendo? Onde que eu preciso realmente mexer? E né? partir de um diagnóstico é sempre você colocar na mesa, né? Eu gosto muito de usar a metáfora, né, do exame de sangue, né? Se você não faz um exame de sangue, você nem coloca na mesa o assunto do colesterol alto, né? Ou que tal tipo de indicador está baixo. E aí você não tem como chegar e tomar uma decisão de novos hábitos na segunda-feira. Você pode não tomar decisão nenhuma, vamos deixar o colesterol alto. Mas pelo menos você sabe onde você está. E a partir disso você amplia, né, o diálogo sobre variáveis que você não falaria. Então, assim, diagnósticos são importantes, eu sempre defendo isso. Humanizadas é um caminho. Você também usar indicadores de impacto como indicadores etos, que já permeou a maior parte ainda na primeira década. Depois veio o sistema B, com os indicadores de avaliação de impacto B. E tem outras formas também, mas começar por diagnóstico é muito bom. É muito bom. E você falou, né, do diagnóstico ainda no Protagonistas, vocês convidaram as pessoas a fazer um assessment para empresas B, né? Eu não lembro agora a quantidade de perguntas, mas eram muitas perguntas e muitas boas perguntas que fazem você repensar o negócio, muitas provocações, né? Esse, sem dúvida nenhuma... Porque eu acho que é muito sobre boas perguntas, né? Super, Pedro. Desculpa, Pedro. Tiago, você tocou num ponto fundamental, né? A gente escolher as perguntas norteia o nosso pensamento, né? Até mais do que escolher as respostas. Exato. Tem que escolher primeiro as perguntas que você quer levar para um fórum, né, de alta liderança que vai definir o ponteiro. Né? Então, você traz uma pergunta que tem um olhar para tais variáveis, você fala assim, não, peraí, a gente não estava discutindo sobre isso. Não, a gente está discutindo sobre isso. Né? A gente está dialogando, a gente está construindo sobre isso. Excelente ponto de reflexão também. Então, vocês passaram por esse processo, passaram também por Humanizadas, e você hoje comentou até que está com a temática de cuidar de gente, né, como, enfim, hoje é uma narrativa mais forte. Como um fator de sucesso para a empresa hoje. Né? Uma empresa, ela é um CNPJ com muitos CPFs. Né? Se você tira os CPFs, não existe empresa. Então, no final das contas... nada mais é do que um monte de CPFs e a gente precisa cuidar deles. No final das contas, acho que é bem por aí. Assim. E que história que então, isso é uma história que você tanto construiu como está construindo. Né? E se você for olhar para o futuro, né? Claro que isso faz parte de uma história que você quer contar em 2030. Né? E, mais uma vez, a Agenda 2030 é mais pela questão da agenda comum dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda, né, de Desenvolvimento Sustentável. Mas que história que você quer contar no futuro? Acho que você quer celebrar, que você quer depois olhar nos olhos das pessoas e falar, conseguimos. Eu acho que um negócio que é legal, a gente tem um dos nossos valores lá, que é compartilhar para multiplicar. Né? A gente tem isso como um dos como a gente vai conseguir as coisas. Né? Acho que talvez uma das maiores celebrações que eu posso ter lá na frente é olhar para o lado e ver muita gente junto, né? Ver muita gente, o tal da felicidade compartilhada, né? Não adianta você ir sozinho, né? Eu acho que quanto mais gente a gente conseguir trazer, e aí não é só na empresa, mas, né, ver meus amigos, meus familiares, é muito sobre ver isso. A rede. É muito sobre isso, eu concordo com você. Então, eu celebrarei olhar para o lado e ver um monte de gente que eu gosto. Assim, acho que... E você sabe que, te ouvindo, me lembro que você várias vezes assim, comentou fazer parte de redes é algo importante para você. Né? E eu comungo muito desse olhar. Né? Fazer parte, para mim, de redes
de lideranças. Eu cito sempre as que mais me influenciam e que me ajudaram nessa jornada como empreendedora, como empresária, como professora, como, né, uma liderança que está nessa pauta de impacto há mais tempo. Eu não sei se eu conseguiria ter levado adiante a minha agenda, minha teoria de mudança, minha tese, se eu não fizesse parte de grandes redes. Então, eu fazer parte da rede de empresas Bs, né, de empresários Bs, fazer parte da rede de lideranças responsáveis da Fundação BMW, da Liga de Intraempreendedores. Então, são só 3, mas que, dentre outras, mas que são mais presentes na minha vida. Em alguns momentos em que eu estava, seja por algum desafio ter sido muito grande, eu estava cansada, porque a gente cansa, né? Não é sobre você ser uma liderança que se desponta com seus talentos. É sobre você dar continuidade na linha do tempo também. E alguns momentos eu chegava em algum encontro dessas lideranças e eu falava assim, nossa, eu estou fazendo pouco. Você começa a se inspirar com outras pessoas, outros pares ali, que estão fazendo parte de jornadas distintas, mas semelhantes, que você olha e fala, realmente eu vou continuar. Né? Esse alinhamento de propósito, de histórias, de cicatrizes, né? Me conta um pouco como é que você tem se alimentado na sua liderança também, fazer parte de redes. Uma das principais hoje, é até um dos motivos de eu estar com você, né, de a gente ter se cruzado, é o YO. O YO é uma organização de empreendedores, empreendedores para empreendedores, né? E lá eu tenho acesso e contato com pessoas geniais, né? A gente tem uma metodologia de fórum, então meu fórum são pessoas que você vai, ao longo do tempo, criando um nível de profundidade, né? De conexão enorme, isso fora todo o resto da rede. E que acho que faz muito essa função, assim, de... Muito, né? A hora que balança, ou aquela hora que você, né, não sabe para onde ir, você tem um espaço onde as pessoas vão compartilhar experiências e vão trazer vivências, né, e vão, às vezes, fazer com que você enxergue diferente. Então, eu acho que lá tem sido um bom lugar de recurso, assim, porque a jornada do empreendedor, ela é meio solitária mesmo, né? Do poder, né? Ela é solitária. Muitas das vezes você olha para o lado ali e você fala, poxa, para quem que eu vou contar isso aqui? Para quem que eu vou dividir esse negócio? E lá foi um ambiente super seguro, onde a gente consegue não só trazer, mas receber também, né? Então, lá... E aí foi justamente lá que eu, né, num dos workshops que vocês apresentaram. Foi quando a gente apresentou, a gente sabia que essa era uma rede importante, a ponte foi feita pelo Otto Baumgart, né? E eu falei, não, a gente precisa levar essa voz de protagonismo, de impacto para quem está hoje empreendendo com sucesso. E que você vê, a tua inquietude certamente é a inquietude de outros. Outras pessoas nos procuraram também, mas é muito momento de vida também, né? Você estava num momento propício para ouvir, se nutrir e colocar em ação aquilo que você estava vivendo, né? Então, eu quero também te trazer... tem um bloco que eu criei no Protagonistas de Impacto, que é um pouco para que a gente possa pegar de diferentes perspectivas o que hoje você tem para dizer para o mundo. São 10 pontos, né, que devem ficar, 10 opiniões que precisam ganhar o mundo. Então, é como se fosse um ping-pong. Vamos nessa aí. E a gente vai e você traz o que tem memória mais recente ou mais afetiva, ou aquilo que te marcou. Tá bom. Podemos? Vamos nessa. Uma frase que marcou a sua vida. Tem assim, somos todos geniais, né? Tá. Mas se você avaliar um peixe pela capacidade de voar, ele vai se sentir um inútil pro resto da vida, né? Então, acho que ou a gente tem um jeito bem mais popular, tatu cava, passarinho voa, e não tenta inverter a ordem das coisas, né? E quantas vezes, né, as pessoas estão nesse momento de autoafirmação, né, principalmente os jovens que se trabalha muito, né, se você dá um feedback, enfim, uma avaliação numa outra perspectiva, você pode mudar uma carreira, né? Exato. Mudar uma caminhada. Pro mal, né? Pro bem e pro mal. Pro mal, exato. Um livro.
Coragem para liderar, Brené Brown. Eu acho que esse é nessa parte mais de liderança. Mas eu tenho, por conta de até um grande amigo, né, do Yo, inclusive, eu tenho estudado bastante sobre também longevidade, né, como envelhecer bem. Então, eu colocaria... Que legal. Tem um Outlive, Peter Attia, acabou de ser traduzido, e Para a Vida Toda Valer a Pena, que é de uma geriatra, que conta sobre o envelhecer, assim, uma historinha bem legal, acho que vale a pena. Eu não assim. posso deixar de reagir, né? Você está sempre um ponto à frente, né? Você entrou no Protagonistas de Impacto antes, você está estudando sobre longevidade. Já quero envelhecer bem, já tô olhando pro inverno. É isso aí, já, visão né? de longo prazo, gostei. Um filme. Puxa, Duas Filhas Pequenas, divertidamente, acabei de assistir no cinema. Aplausos, É o adoro. que tá fresco. E Ultimamente é bastante desenho, né? Muito. Não, e é isso, né? Acho que o Divertidamente fala muito sobre algo que a gente também está descobrindo, né? Que é a nossa capacidade de entender as emoções. Né? Até tinha indicado pro Thiago um livro que eu adoro, que é o Emocionário. Esse aí, para ler com as noite, crianças, religioso à noite, uma por vez. E tô é tão usando precioso. a sua sugestão de dividir as minhas, né? Como que isso foi em mim, Adoro. conta uma sua agora, entendeu? Essa eu adorei. É mais do que ler o livro. Eu até fiz um post da semana, quando eu fui assistir o Divertidamente sobre isso. Enfim, é isso. Você pegar uma obra como essa que tem lá tantas emoções, a gente, como adulto, não sabe falar sobre as emoções, né? Eu percebo isso tão nítido hoje nas lideranças. Muito pobre, né? As Emoções pessoas e sentimentos. E cada vez mais nos emoticons, né? Joinha para cima, para baixo, ou rostinho triste, ou não sei o quê. Mas, ok, vamos dar nome. O que você está sentindo? Sim. E aí, o emocionário é legal que você tem a possibilidade de ler sobre a emoção. E aí eu trouxe metodologia para o processo, né? Eu tenho um filho de 9 anos, o Caio. E eu falei assim, deixa eu contar uma história de quando eu senti medo. E eu conto. E aí ele começa a entender o que é o medo. E é muito legal que depois ele fala. Eu estou falando medo é o mais fácil, né? Tem angústia, né? Tem outras que, para uma criança entender o que é, eu acho que vale muito mais até para os pais. Sim, com certeza. Mais um ponto. Uma liderança que te inspira. Uma liderança que me inspira? Eu gosto muito de esporte, né? Eu gosto muito de atletas, assim. Eu acho que talvez o Guga ou o Bernardinho, acho que são baita líderes, assim, pessoas que conseguiram construir coisas muito legais, sem perder a essência, sabe? E sendo fiéis àquilo que acreditavam, assim, né? Acho que caminhos totalmente opostos, diferentes, né? Mas pessoas incríveis, assim. Eu não conheci o Guga. O Bernardo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e com o Nando no Instituto Compartilhar. E eu vi o quanto realmente o esporte é a ferramenta de desenvolvimento, né, humano, social. Ele forja uma sociedade, né? O esporte, maravilhoso. Ele traz insumo suficiente para você ter uma sociedade com ética, com respeito, com uma questão de hierarquia, de resiliência, regras. Muito. Né? E eu aprendi tanto com o time do Compartilhar. Deixa um abraço para todos, abraço para o Nando, para o Bernardinho também. Uma pessoa para seguir nas redes. Pode ser o Bernardinho mesmo. O Bernardinho faz bastante coisa legal. O Bernardinho Ontem até eu curti uma das citações. Eles têm citações muito reflexivas, né? Sim. Sempre muito de gestão, liderança. Muito. Um medo. Um medo? Tanto, porque só um, né? Não é melhor falar do que eu não tenho medo? Acho que é mais fácil, né? A gente vai ganhando quilometragem na vida, a gente passa a ter outros medos, né? Eu acho que, assim, talvez o medo da própria obra, né? Duas filhas pequenas, né? Acho que a própria empresa, bastante gente, né? Então, de ter sanidade para conseguir construir, né? Para conseguir direcionar. Se a gente pensar muito, a gente dá uma tremida, né? Dá uma tremida. Às vezes eu tenho um pouco isso também, assim, mas é isso, por isso as redes, por isso a gente olhar para os nossos valores, para a nossa história e falar, não, a gente dá conta, né? Tem que dar. Sonho. Um sonho? Acho que o sonho passa pelo que a gente comentou de chegar lá na frente, né?
olhar para os lados, assim, e ver bastante gente, assim, né? Eu acho que não quero nada sozinho, assim. Eu também não. O que é inegociável para você? Inegociável. E acho que isso eu aprendi muito com a Flávia, a minha esposa, né? Minha esposa é de valores muito rígidos, assim, né? Então, acho que valores são inegociáveis, né? Às vezes a gente precisa se modelar situações, mas tem certas coisas, passos que não tem que ser dado. Isso aí. Valores são inegociáveis. Um erro que você não quer mais cometer. Talvez não combinar bem combinado as regras antes, né? Por característica de empreendedor, acho que a gente sempre teve aquele negócio de põe na água, vamos fazendo, vai construindo e vai corrigindo. Mas eu acho que às vezes tem certas coisas que elas precisam ser muito bem negociadas, para justamente você não ter que ferir seus valores, para não ser justamente, né, que esse negócio dê certo. Então, acho que os combinados... E aí, combinados são para tudo, até para minhas filhas, né? Os bons combinados, eles são super importantes, né? Então, até para a educação mesmo, assim. E até para honrar o que você nitidamente valoriza, que são as relações, né? As relações, elas só são longevas se você repactua acordos na linha do tempo, né? Chega um momento que você fala, não, esse acordo não está valendo mais. Vamos é um novo ciclo, né? Isso vale para relação afetiva, relação trabalhista, né? Relação de condomínio. Sim. Né? E o problema é que às vezes vai deixando e quando for ver, perdeu, né? No final das contas, E são aprendizados, alguns erros que eu também não quero mais cometer estão nessa esfera. E, não menos importante, o que você quer deixar para a próxima geração? Tem uma frase que eu tenho até uma tatuagem dela, que é uma frase grega, né, traduzido para o português é conhece-te a ti mesmo, né? Eu acho que é talvez a importância do se autoconhecer, né? Do se o autocuidado, né? O se autoconhecer, conhecer as minhas fortalezas, as minhas fraquezas e respeitar isso. Eu acho que nos dias de hoje elas são muito necessárias, assim. Eu não posso deixar de citar o quanto isso emergiu nas 3 conversas que eu tive, né, nas gravações que a gente fez para começar o Protagonistas, né? O Paulo, o Augusto trouxe, você trouxe também, né? E isso está muito alinhado com o que eu verdadeiramente acredito. Esse autocuidado, esse autoconhecimento é premissa para todo o resto, né? Para todo o resto, né? Até porque também está presente, né, nas 2 outras histórias e biografias e, enfim, conversas que eu tive com os nossos convidados. Você cuidar das relações requer que você também se conheça muito. Você coloca luz em sombras suas na relação com outros. Você fala, nossa, mas eu não conhecia essa pessoa que está aqui presente. Sim, eu mesma. Eu mesma. Peraí, por que eu tô com inveja? Por que eu tô com ciúme? Né? Por que eu tô sendo tão egoísta nesse processo? É muito na relação com o outro. Né? Então, exatamente esse autocuidado, esse autoconhecimento, e principalmente quem é liderança que sai do status quo, que quebra paradigmas, que queira ser um protagonista, né, numa sociedade e gerar impacto positivo, constantemente vai sair da zona de conforto. Tem que sair, né? Dói. Como é que doer e tem que sair. Como é que você pisa nesse território que você não conhece sem conhecer a potência do seu motor? Né? Sem conhecer assim, ok, isso aqui eu dou conta. Isso aqui eu dou conta porque, inclusive, eu tenho uma rede comigo, eu tenho valores, eu tenho experiência e eu tenho também coragem. Né? Coragem é para mim, um elemento muito forte que a gente, né, não pode deixar para trás quando a gente fala de liderança. Né? Quer deixar uma mensagem, uma pergunta que está viva em você, para lideranças que, enfim, seres humanos que estão nas suas inquietudes de olhar para o futuro, nas inquietudes de rever a sua trajetória? Acho que eu voltaria para essa questão do autoconhecimento mesmo, nem tanto do autocuidado, porque muitas das vezes a gente quer fazer alguma coisa, eu vejo por mim, assim, você quer fazer alguma coisa, você quer ajudar, você quer, né, você está olhando muito para fora,
Mas a única maneira de você fazer isso é você estando bem, né? Se você, num primeiro, não se firmar, tudo que você fizer vai ser muito vazio, vai ser muito frágil, né? E talvez não Muito. vai ter verdade, não vai ser às vezes, a gente, né, voltando aqui no que a gente falou, quando você vai para um processo de dar, você mais recebe do que dá. Então, às vezes, você está indo com mais interesse até do que com verdade, com vontade, assim, né? Então, no final das contas, eu acho que a base é se estrutura, se conhece, investe na sua rede, investe a gente é a soma das pessoas, né, que estão diretamente relacionadas e convivem com a gente. Assim. Então, investe nisso, porque aí, a partir daí, você consegue, de fato, gerar impacto. Do outro lado, não tendo isso, no final das contas, você está mais... a palavra não é sobre estar ainda, mas você está mais se carregando, né? Eu concordo do com que você. gerando impacto, assim, né? No final das contas. Muito bom. Thiago, gente, eu falo sempre, eu sou muito privilegiada. Eu também. Isso é recíproco. Porque isso, talvez pelas escolhas das temáticas, da coragem que eu sempre tive de enfim, tocar em assuntos que a gente precisa tocar e trabalhar em temáticas que são necessárias para o mundo. Eu, na minha caminhada, tenho oportunidade de cruzar com pessoas, mais do que liderança, pessoas como o Thiago, como o Augusto, como o Paulo, né, que eu tenho certeza que são, no seu dia a dia, inspiração para muitas pessoas. E que é isso, em qualquer conversa eu aprendo demais. E eu falo, tá bom, check. Tá valendo a pena, tá valendo a pena. Obrigada, Thiago, por nossa troca, por nossa oportunidade da gente estar também compartilhando com mais pessoas. E que vocês também busquem também conectar com o Thiago, com cada uma das lideranças que fizerem parte do Protagonistas de Impacto, porque é isso, a história está sendo construída. Tá né? Só começando, né? Obrigada, tá? Obrigado a você, Ana. Obrigada a todos e, enfim, a gente continua nessa conversa em outros diálogos, em outros convidados que vão estar por aqui. Obrigada.